Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Que sejam todos muito bem-vindos nesta noite para mais um aprendizado sobre tudo aquilo que Joana de Ângeles quer nos passar e que Divaldo escreveu este livro maravilhoso com todos esses ensinamentos. O Fonte de Luz é um dos livros onde Joana nos dá muitas reflexões para que a gente possa segui-la, não é? Então é muito bom poder, de alguma forma, aprender, refletir sobre os ensinamentos que ela nos passa. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. E nós já vamos, então, dando entrada nestas nossas reflexões. Deixa eu mandar alguns aviãozinhos. Mandar alguns. Boa noite, Débora. Boa noite mais uma vez. Muito bom tê-la aqui conosco. Então, nós vamos ler um pequenino ensinamento de Joana que nos traz aqui neste livro Receita de Paz, de Divaldo Pereira Franco também, que nós sempre escolhemos um trecho para que a gente possa refletir. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Então diz assim: consciente de que somente te ocorrerá o que esteja na tua programação kármica, não sofras por antecipação, propiciando estados de ansiedade e amargura que poderiam ser evitados. Quando suceder que o sofrimento desabe sobre ti, enfrenta-o com nobreza, sabendo que o mesmo se faz necessário como forma de crescimento para a vida e de recuperação pessoal na contabilidade dos valores espirituais. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite, porque o nosso tema da noite, o capítulo é Viver com Paciência. E a gente sabe que ainda estamos tendo um pouco de dificuldade, para não dizer muita, não é? Mas pouca dificuldade nós estamos enfrentando ainda, porque não é tão fácil. Existem momentos em que nós estamos bem pacienciosos e em outros momentos nós vamos deixando de ser pacientes. Então nós vamos já dar início a esta leitura para que a gente possa refletir juntos sobre esses ensinamentos. Então vamos lá. Joana nos diz assim: a paciência pode ser considerada uma virtude do sentimento, como conquista do espírito no seu processo de amadurecimento interior. Etapa a etapa, vai instalando-se nos recessos do ser, em razão de compreender que tudo obedece a um processo ordeiro e crescente, mediante o qual se alcançam os patamares mais elevados da evolução. A princípio, expressa-se como resignação diante das ocorrências menos felizes, qual ocorre quando os sucessos positivos
se desenham e devem ser aguardados sem precipitação perturbadora. E aí nós vamos então vendo que a paciência é uma conquista do espírito. E a paciência, na verdade, não significa uma submissão ou uma alienação. Quando ela nos chega, ela demonstra em nós um pouco de ansiedade, algum fato que nós gostaríamos que acontecesse rapidamente, mas por falta de paciência, nós ficamos em situações muito delicadas, porque a paciência, ela é uma virtude baseada na tolerância, é um autocontrole emocional. E a gente percebe que quando a gente está em alguma situação e perde o controle, nós percebemos que automaticamente nós vamos perdendo a tolerância, essa virtude, né, que nós chamamos de paciência. E, na verdade, a paciência é a ciência da paz. Temos que saber lidar com ela. E também é muito difícil, como eu disse já no início, é muito difícil nós termos paciência com todas as situações. Nós podemos ter paciência com uma pessoa e não ter com outra. Nós podemos ter paciência em fazer algum tipo de trabalho, e aí nós não conseguimos fazer com todos, porque são as nossas aptidões que nós devemos trabalhá-las, né? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer determinados trabalhos, porque a gente diz, não tenho paciência para isso. E aí a gente vai pulando etapas, porque nós precisamos, de alguma forma, encontrar a paciência, esta virtude. Como ela disse aqui, é uma conquista do espírito para o progresso do amadurecimento interior. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos seguindo mais um pouquinho sobre o que Joana nos diz aqui agora. A paciência, diz ela, sabe esperar o momento próprio, firmada na irrestrita confiança em Deus. Inegavelmente, o sublime árbitro de todos os acontecimentos difíceis que se manifestam como lutas desafiadoras. A atitude é edificante e caracterizada pela forma como conduz a criatura, que, no entanto, não se acomoda nem concorda com tudo aquilo que deve ser enfrentado e pode apresentar-se de maneira afligente. Possui um caráter dinâmico, sempre estimulador, nunca abrindo espaço para a instalação do desespero ou do desânimo enfermiço. Então, a paciência, quem a possui, naqueles momentos em que nós conseguimos esta virtude, nós vamos percebendo que tudo para nós acontece de uma forma muito bonita, muito boa. Mas quando nós perdemos aquela característica, né, de como a situação está nos colocando, então nós estamos, de repente, em alguma situação contrária àquela que nós gostaríamos, e aí então o que nós fazemos? Nós perguntamos a Deus, perguntamos, por que comigo, Senhor? Por que aquilo não aconteceu da forma que eu gostaria? E aí a paciência de aguardar um próximo acontecimento, que muitas vezes é o melhor para nós. Então, nós nos encontramos nesta situação em que nós ficamos, direi assim,
faltando em nós a nossa fé. Nós perdemos a nossa fé. Porque paciência, como nós vamos dizer um pouco mais à frente, quando Joana nos diz aqui, nós sabemos que a paciência não se perde. Porque quem a tem não deixa ela ir embora. E nós também temos que nos lembrar que quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós estamos naquela programação para o reencarne, nós pedimos algumas provas pelas quais teremos que passar. Então, muitas vezes, o que está nos acontecendo hoje, o que está nos acontecendo agora, são reações daquelas ações que fizemos no passado ou que ainda fizemos aqui, agora, neste momento. Então, nós ficamos assim, questionando, através de cada dificuldade que nós enfrentamos, a bondade e a justiça de Deus. Então, nós gostaríamos que tudo aquilo que vai nos acontecer de bom aconteça logo. E nós não temos paciência de aguardar que o melhor possa vir para frente, mais adiante. E como diz o Chico, tudo passa. Momentos difíceis passam também. E aí nós temos que esperar, porque cada montanha que nós conseguimos locomover através da nossa fé e da nossa paciência, nós vamos conseguindo obter tudo aquilo que nós precisamos e almejamos. Então, nós sabemos que a paciência, ela também é necessária para o nosso crescimento. E ninguém adquire paciência de um momento para o outro. É um trabalho diário. Nós temos que ir exercitando esta virtude. Porque nós não gostamos de ficar na fila do banco. Quando o ônibus atrasa, nós ficamos impacientes. Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Nós não conseguimos parar um pouco e esperar que tudo possa acontecer no tempo de Deus, no tempo correto. Mas é necessário que nós tenhamos a paciência de esperar, pois nós temos prova disso quando nós estamos, por exemplo, diante de uma tarefa. Me veio agora assim, por exemplo, se você quer comer algo assado, você tem que esperar ele ficar pronto. Aí nós estamos usando a paciência, porque existe um tempo, e este tempo para nós é muito importante para que a gente possa manter a nossa paciência. E a gente sempre brinca falando sobre o tempo, e a paciência é muito relativo com esse assunto. Porque quando nós estamos brincando, fazendo um esporte, numa atitude e um trabalho gostoso, a gente diz, o tempo voou, passou tão depressa que eu nem percebi. Então a nossa paciência foi ali alimentada. Mas quando nós nos encontramos diante de um micro-ondas, por exemplo, que nós vamos colocar lá 4 minutos para cozinhar algo, 2 minutos para aquecer, aí nós ficamos na frente olhando, aquele tempo é muito longo, é muito longo. E aí nós ficamos ansiosos e a nossa paciência se esvai. Então, quando nós dizemos, perdi a minha paciência, é porque a nossa tolerância e a nossa perseverança, ela se esvai. Então, nós não podemos perder aquilo que nós não possuímos. Ninguém perde a esperança, a paciência, perdão. E ainda é muito importante que se diga que para que nós possamos ter essa virtude, nós temos que estar sempre serenos, tranquilos e não perdê-la em nenhuma situação. Mas toda a paciência em determinadas situações, ela tem um limite. Por quê?
ela faz parte da nossa vida, da nossa existência. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos sim que ter a paciência, mas até determinado ponto. Porque quando chega em uma situação, é isso que acontece com todos nós. Nós vamos deixando que essa paciência fique em nós. Então, ela tem um limite. Podemos dizer o quê? Quando alguém nos diz um desaforo, nós precisamos compreender o que ele está fazendo, qual é o motivo dele. Mas, como nós dizemos, tudo tem um limite. E a paciência também tem. Nós não podemos, de forma nenhuma, dizer assim: chega, não quero mais ouvir, ou qualquer coisa desse tipo. Nós temos que usar da nossa boa vontade, concordar talvez naquele momento, sem discussão. E aí entra a nossa tolerância, entra também a nossa paciência de poder trabalhar com esse irmão com muita indulgência, com muito perdão por ele ser como ele é, daquela forma que ele está nos tratando. É difícil? Claro que é, mas como eu disse há pouco, nós temos que exercitar, e esse exercício tem que ser diário. Há muitos anos atrás, quando a gente era mais jovem, a gente não admitia que alguém falasse algo e a gente não retrucasse. Não são todas as pessoas que são assim, e eu estou falando por mim mesmo. Então, a gente sempre queria levar vantagem. A gente não admitia que algo fosse dito e que a gente aceitasse. Daquela forma, na nossa maneira de pensar que era diferente. Hoje, a gente pensa, analisa e vê que, na verdade, nem tudo aquilo que está sendo dito é vantajoso você combater, você retrucar. Nós temos que saber lidar com a diferença do outro. E aí Débora está dizendo aqui que ter paciência porque as coisas acontecem só no tempo certo. Então, mas aí fica difícil para que nós possamos, às vezes, entender o que é certo, porque nós sempre achamos que nós estamos com a razão. E como nós costumamos dizer, toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. E existe o lado do outro, existe o nosso lado, mas existe também a verdade, que muitas vezes não é nem a minha e nem a do outro. Sim, é verdade, Débora. Não acontece no nosso tempo. E aí fica difícil da gente ter a paciência. Por que nós perdemos, entre aspas, esta paciência? Porque nós ficamos ansiosos, porque nós gostaríamos, na verdade, como eu já disse, que acontecesse no meu tempo. Por que eu tenho que esperar? Eu gostaria que fosse assim, e não é, às vezes não é assim. O tempo nosso é outro. E como eu estava brincando agora há pouco, né? Quando você está num ponto de ônibus, o ônibus demora. Você queria que ele estivesse ali naquele momento. Você está na fila, seja de um banco, seja de uma caixa, um caixa de uma loja, qualquer coisa assim. Nós ficamos impacientes porque nós queríamos que a pessoa que está atendendo fosse mais rápida. E às vezes nós nem temos algo programado que precisa ser feito naquele momento. Apenas estamos apressados. E aí entra então a nossa falta, a ausência da nossa paciência. Por isso que Joana nos alerta, né? Que nós devemos
saber esperar, como ela diz aqui. Então, vamos ler mais um pouquinho. Aí, Joana diz assim: a paciência harmoniza e faculta inspirações para a tomada de atitude ante os desafios. Enquanto fortalece o ser em relação aos resultados de qualquer enfrentamento, especialmente quando não seja com caráter de felicidade, o indivíduo paciente não é aquele que se submete a circunstâncias desagradáveis porque lhe falece a coragem para lutar. Antes, pelo contrário, é portador do valor moral para impulsionar na conquista das metas nobres, mesmo quando aparentemente se encontram distantes ou inalcançáveis. Exatamente o que nós acabamos de falar. Porque mesmo que esta situação, né, atitude ante os desafios que nós vamos enfrentando nos nossos relacionamentos, na nossa vida, seja no trabalho, seja no nosso lar, nós temos muitos desafios pela frente. Então, mesmo quando não seja de caráter para nos dar a felicidade, nós temos que ter coragem de lutar, mas termos também e compreender o valor moral para impulsionar na conquista das metas nobres. Nada de desafio, nada de fazermos alguma situação onde nós possamos nos arrepender depois. Porque, às vezes, a falta de paciência nos faz tomarmos atitudes e que nós vamos sentir em nós depois o arrependimento. Então, aqui, continuando, ela diz: a paciência projeta o seu campo de expressão, aguardando com dignidade moral e nunca se perturbando. Dependendo de treinamento, engrandece-se em cada fase da sua vigência, ampliando o tempo de predomínio até se tornar uma faculdade da alma que chega à plenitude. É muito trabalhoso para nós, para que a gente possa alcançar essa virtude. Nós dizemos sempre que a história é mais ou menos assim. No trabalho, com o nosso chefe, nós temos, ou com o freguês de quem trabalha numa loja, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter a tolerância, nós temos que suportar todos os desafios que aparecem lá. Muitas vezes, o chefe é aquele que pega no nosso pé, gostaria que nós fizéssemos as coisas da maneira que ele deseja que seja feito. Um cliente pode ser muito exigente e nós temos que ter paciência para tratá-lo, para lidar com esta situação. E aí chegamos no nosso lar. E aí o que acontece? Na primeira conversa que temos, nós não encontramos mais aquela paciência que nós estávamos tendo, porque nós éramos praticamente obrigados a tê-la. Então, é uma questão de que a gente precisa ir dominando. E como ela fala aqui, ampliando o tempo de predomínio até nos tornarmos uma alma que poderá alcançar a plenitude. E aí, nós dizemos também: paciência eu preciso ter, como a paciência de Jó. Talvez eu não conhecia a paciência de Jó, e aí nós fomos procurar para a gente poder entender o que é ter a paciência de Jó. E aí então vamos passar rapidamente algumas situações por que Jó passou.
Então, quando nós estamos em alguma situação turbulenta e que dizemos que precisaríamos ter paciência de Jó, eu ouvi muito isso. Hoje em dia, talvez eu não ouça mais, mas enfim, eu já ouvi muito. Então, Jó era uma pessoa muito rica e ela possuía centenas e milhares de animais, de gados, enfim, em sua propriedade, que era muito grande, por sinal. E ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas, 3 filhos e 7 filhos e 3 filhas, eram 10. E tinha uma imensidão de criados. E ele era considerado uma pessoa muito boa, muito justa, e ele era temente a Deus. Um dia, a sua fé foi testada. Então, a sua propriedade foi roubada, foi saqueada, né? Os animais foram roubados, os empregados foram assassinados, todos os filhos morreram, a casa desabou sobre ele com um vento muito forte que veio do norte. Então Jó se entristeceu, entrou em desespero, tornou-se uma criatura muito triste. E aí ele se prostra no chão e ora, mas ele não se revoltou. Ele orou muito a Deus e neste momento ele reconhece que Deus, em sua maneira de pensar, que Deus tinha tirado dele tudo aquilo que precisaria ser tirado. Então, depois, com a sua fé, com a sua resignação e através de sua boa vontade, estava agora com o corpo cheio de chagas, com a lepra. A sua esposa já havia o abandonado, havia amaldiçoado Deus e foi-se embora. E aí 3 amigos vieram na casa dele e diziam para ele estava sendo sim punido por aquilo que ele havia feito de errado e que Deus havia punido-o. Mas ele não concordou. Ele dizia que os amigos não estavam corretos com a maneira de pensar. E aí ele também orou, pedindo para que Deus não desse a eles o castigo por eles pensarem daquela maneira. E aí depois, restituído da sua doença, da sua lesão toda no corpo, né? Ele foi curado, ele recuperou todos os seus bens, tornou a se casar e teve mais 10 filhos. E aí, muito mais tarde, ele pôde novamente sentir a felicidade. Então, este exemplo que nós podemos ver é algo que não passa pela nossa cabeça. Nós não podemos imaginar, eu acredito que eu não imagino alguém que possa ter perdido seu lar, todos os bens materiais, porque, afinal de contas, não é o mais importante, mas se perde todos os bens materiais, para quem tem, né? Fica numa situação muito delicada, além de perder os seus filhos, sua esposa o abandonou, então é uma situação que ele conseguiu guardar em si toda a esperança, a fé e o amor em Deus. Então, paciência é ter certeza do amparo de Deus e que tudo aquilo que vai chegar até nós tem o seu tempo correto para chegar. Como disse a Débora aqui atrás, as coisas acontecem no tempo certo, então era necessário, como é para nós também, necessário que passemos por algumas tribulações, aquelas que muitas vezes, como nós lemos anteriormente aqui, muitas vezes nós passamos por situações muito delicadas. Todos nós passamos. E aí, como que nós vamos esperar? Como que nós vamos ter a paciência de esperar, por exemplo, a recuperação
de um mal que nos acomete. Seja uma doença qualquer, seja uma situação com um ente querido, nós temos que esperar. Não tem outra forma. E aí nós precisamos ter paciência. Porque tudo acontece de acordo com as necessidades que nós precisamos passar. Às vezes pela dor, às vezes por momentos tristes. E aí nós precisamos, então, ter a esperança através da nossa fé, aquela fé inabalável que nós precisamos ter e consequentemente, termos paciência para aturar tudo aquilo que nos chega de alguma forma. Então, Joana diz aqui ainda, a paciência aguarda e não reclama. Pois é, será que nós reclamamos? Será que nós reclamamos? Oi, Leninha, boa noite, seja bem-vinda, que bom vê-la aqui, muito bom mesmo. Saúde para você, muita paz, espero que você já esteja bem mais restabelecida. E como a gente estava dizendo aqui agora, muita paciência, não é? Muita paciência para a recuperação. Mas vamos seguindo a nossa caminhada. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui também conosco. Então, repetindo aqui, Joana diz, a paciência aguarda e não reclama. Então, quem tem paciência tem que aguardar, sim. E não podemos reclamar. Não podemos de forma alguma. Ela diz também, a paciência é gentil e enriquecedora. A paciência é bênção que conforta, apoiando-se na certeza do triunfo após a vicissitude, ou seja, após o nosso sofrimento. Olha que coisa maravilhosa que é esta frase de Joana. Quando nós estamos com algum problema, como eu disse agora há pouco, tendo paciência, a paciência vai nos confortando, ela se apoia na certeza do triunfo após o nosso sofrimento. Então, nós temos que ter paciência para poder passarmos por aquelas situações, para poder recebermos em troca aquilo que nos foi reservado, que muitas vezes é o nosso próprio crescimento espiritual, porque assim nós vamos avançando, porque paciência é uma virtude e ela está também contida dentro das leis. E paciência também é caridade. Então, nós fazemos a caridade para o outro, mas estamos fazendo caridade para nós mesmos. Aí ela diz ainda que a paciência mantém-se sóbria discretamente. Se nós ficamos nervosos, se nós ficamos ansiosos, aflitos, a paciência não está presente em nós. E aí, quando a paciência está em nós, nós nos sentimos sóbrias. E aqui, como diz, discretamente. Ótima noite, Leila, para você também. Muito bom ter você aqui. Você, a Débora e tantos outros mais que já chegaram, que já estão aqui. A Débora, a Leila, a Leninha. E agora que já subiu, não dá mais para eu ver, mas foi o Ricardo e a primeira que chegou foi a Débora. Mas muito bom ter todos vocês aqui conosco. E isso nos dá uma alegria muito grande e dá força para a gente continuar neste nosso projeto, perdão. Ia dizer novo projeto, mas não é tão novo assim, já estamos na 14ª lição.
Mas então ainda mais. Joana diz: a paciência não censura, nem injuria, não revida mal por mal, nem se orgulha, porque inspira humildade ante a grandeza da vida. Nós dissemos ainda há pouco que muitas vezes quando alguém está nos dizendo algo que a gente não concorda, nós temos que ter a humildade, não nos orgulharmos diante daquilo que ele está falando, porque muitas vezes nós não nos sentimos daquela forma, mas nós temos que ter a sobriedade de mantermos a nossa calma e a nossa paciência, que de nada vale hoje você colocar a sua maneira de pensar discutindo com o outro, se não tiver e não levar nenhum benefício. Quando muitas vezes a gente vai colocar a nossa ideia, como hoje nós colocamos, que a gente vê nas redes sociais, falar-se sobre religião, sobre futebol, também sobre política. A gente não deve, cada um tem a sua maneira de pensar, e mesmo em relação a nós, às vezes ouvimos aquilo que não gostaríamos. Então nós temos que ter humildade, porque a virtude está aí, e uma delas é a paciência. E aí, como eu já me antecipei, Joana diz aqui: a paciência é também uma forma de caridade para quem a cultiva e para aquele a quem é direcionado. A paciência, na sua fragilidade, dá licença, desculpa um minutinho. Não podemos deixar a garganta secar. Quando ela seca, desculpa, impossibilita a nossa fala. Então diz aqui, a paciência, na sua fragilidade, é força que restaura e desenvolve a vida. Pacientemente, todas as formas vivas crescem, molécula por molécula, avolumando-se e alcançando no momento hábil a sua máxima finalidade. A natureza altera-se mais no transcurso do tempo lento do que mediante os fenômenos sísmicos de grande porte, ou seja, os tremores da terra. Então, nós temos que ter paciência para que nós possamos eu vou precisar dar um tempo, porque eu não estou conseguindo passar a minha leitura adiante. Então, como a gente diz aqui, que as formas vivas crescem molécula a molécula. Então, durante a nossa evolução espiritual, nós vamos adquirindo valores e que esses valores vão nos levando rumo à perfeição. A benevolência, o perdão, a caridade, a paciência, tudo isso vai nos levando para que a gente possa ir se aprimorando e poder alcançar um dia o reino dos céus. E aqui no finalzinho ela diz, né, a natureza, no finalzinho desse... É, né, Dani? Pois é.
a coisa não está fácil. Nós estamos com um índice, né, da umidade muito baixa, baixíssima. E aí a gente teima um pouquinho em não ficar hidratando o tempo todo, porque a gente acha que vai conseguir chegar até o final, né? E olha, eu tenho carregado, bom, eu sempre carrego uma garrafinha de água o tempo todo, tem uma na bolsa e uma na mão, o tempo todo. E ainda ligo o vaporzinho aqui à noite, porque não tem condição. Está seco demais. E ainda com rinite, sinusite e osite da vida, não tá fácil. Mas nós sabemos que isso é geral, né? E aí, quando tosse, sai lágrima do olho. É mole, só desse aqui. A Leila também está dizendo que ela está começando. Se hidrate o mais que você puder. Então, a Joana diz aqui que a gente vai crescendo, né? Própolis. Eu tenho tomado própolis diariamente, faz mais de mês, Leila. O guaco eu tenho aqui também, mas eu preciso fazer um chá, porque a gente abusa, né? Mas é muito bom mesmo. Então, ela diz aqui que as formas vivas crescem de molécula a molécula. E ela tem um propósito para a sua finalidade. Mas, para nós, precisamos pensar de que este processo é muito lento. Então, nós precisamos, sim, ter essa paciência para que nós possamos perceber essa grandiosidade. E aí nós temos um paralelo a fazer sobre a reencarnação. Porque vejam só, Deus tem tanta paciência para conosco que Ele vai nos dando essa oportunidade de reencarnar tantas e quantas vezes se faz necessário para que a gente possa chegar à angelitude. E Ele vai nos dando esta oportunidade, essas facilidades, porque nós temos a facilidade de, através das nossas provas, que ainda escolhemos quando nos é permitido na nossa reencarnação, porque nem todas são permitidas. Se eu peço uma coisa muito grandiosa, às vezes eles sabem que eu não serei capaz de cumprir. Então, eu vou, aos poucos, através dessa oportunidade de reencarnar, eu vou crescendo tão pouquinho, porque o meu esforço também é muito pequeno, e aí eu preciso, desta forma, valorizar esta oportunidade que nos é dada, que é essa oportunidade da reencarnação, e temos que aproveitá-la com toda certeza para que a gente possa crescer rapidamente. Então vamos falar mais um pouquinho aqui. O relógio não para, né? Ele vai muito rápido. Então Joana diz assim: o universo expande-se. As galáxias agitam-se e consomem-se ante a inexorável passar dos milhares de séculos, dando lugar a outros que surgem em incessantes modificações cósmicas. A paciência de Deus a tudo comanda, perpetuando a sua criação. Paciência é vida em desdobramento. Jesus fez-se o modelo com paciência. Pôncio Pilatos, o da covardia. Anás e Caifás, também na covardia. Aí nós vamos procurar quem foi Anás. Porque eu, em particular, já conhecia Caifás.
Conhecia é bom, hein, gente? Conhecia a história. Os dois eram sumos sacerdotes. Anás era sogro de Caifás. Mas ele tinha mais prestígio que Caifás, sendo o Caifás o sumo sacerdote oficial na época que houve o julgamento de Cristo. Então nós sabemos que eles foram covardes e eles passaram a posição de julgar para outros, né? E aí, então, nós não vamos entrar nesse mérito. Porque Pôncio Pilatos lavou suas mãos e Anás e Caifás também. Então, sabendo, aqui estamos falando de Jesus, que fez esse modelo da paciência. Sabendo que o amigo o traía, Jesus entregou-se à oração e aguardou que se cumprissem as determinações do Pai. Não antecipou o processo infame, não fugiu dele, permanecendo estoico e tranquilo até o momento final, esperando paciência a ressurreição gloriosa, a fim de demonstrar-nos que a liberdade excelsa somente se manifesta após a disjunção da roupagem orgânica no silêncio do túmulo. Olha que frase que a gente tem que analisar com muita dedicação aqui. Que coisa linda! Então, Jesus, mesmo sabendo que o trairia, né? Aqui todos traíram Jesus, não está se referindo apenas a Judas. Mas ele não antecipou o processo infame, ele não fugiu, ele permaneceu e ficou tranquilo até o final, esperando pacientemente a ressurreição gloriosa, que ele tinha certeza da liberdade que ele receberia após as disjunções da roupagem orgânica no silêncio do túmulo. Então, nós temos que ficar atentos e agir com paciência, dignidade, calma, saber ouvir, saber perceber, sentir e agir sempre com parcimônia, sempre moderadamente. Então, na parte, quando nós dizemos sobre a doutrina dos espíritos, nós sabemos que nós precisamos, através dessa virtude, ter um pouco de compreensão, ter esperança na fé em Deus e acreditar que Ele, através da nossa paciência, nós vamos receber no momento situações delicadíssimas, mas nós seremos recompensados com situações maravilhosas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, na codificação, junto com Espíritos Verdade, ela escreve, ela assina como um espírito amigo, mas o capítulo 9, o item 7, ela fala sobre a paciência. E ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu não vou ler tudo, mas a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. Vamos ver mais um pedacinho aqui. Ah, sim. Olha só. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil. Isso nós já sabemos. Todavia, existe outra, muito mais penosa, muito mais meritória,
a de perdoarmos aquele que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. E aí ela ainda diz que a vida é difícil. Ela diz, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por nos ferir. Então são situações pequeninas, delicadas, como se fosse o nada, mas elas vão fazendo em nós, dando aquelas alfinetadas e vai ferindo-nos. E é neste momento, então, que nós temos que saber usar da nossa paciência. E quando nós estamos usando da nossa paciência, diz ela, ainda no Evangelho, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a frente da terra. Então vai cair exatamente nas últimas palavras aqui do nosso livro Fonte de Luz, que hoje eu não mostrei, mas ele está aqui. Então, quando nós vamos olhar o nosso passado, nós vemos de uma forma através daquilo que nós sofremos. Nós vamos levando para dentro de nós uma tristeza muito grande. Então, nós ficamos impacientes com a vida. Então, nós precisamos nos fortalecer para acreditar no nosso futuro. Como ela diz aqui, o fardo fica menos pesado. Quando nós olhamos para cima, nós sabemos que nós vamos conseguir alcançar o objetivo dessa nossa encarnação, lutando dia a dia, treinando a nossa paciência, refletindo, pensando 2 vezes, ou 10, ou 20, antes de responder. Porque quando nós colocamos a fronte para a terra, nós não temos como crescer, porque a paciência nos fortalece. E o Cristo é o modelo para que a gente possa seguir os seus exemplos. E Joana ainda diz que o Cristo, que é o nosso modelo, sofreu muito mais que qualquer um de nós. E ele não tinha nada para censurar, ele não tinha nada para espiar, pois ele já era um ser angelical. E assim, mesmo assim, ele sofreu e respeitou a vontade do Pai. Então, que nós possamos, através dessas reflexões, lembrarmos sempre dos exemplos do Cristo. E quando formos fazer alguma referência a alguém, quando alguém fizer alguma referência a nós também, vamos nos lembrar como é que o Cristo se comportaria se estivesse no nosso lugar, naquele momento, diante daquela situação. Leila, 1 colher de mel, sim, e 4 gotas de própolis. Muito bem. Eu não tomo só 4 não, viu? Eu tomo bem mais. Mas muito obrigado pelas receitas que realmente a gente precisa e não podemos nos esquecer de que precisamos cuidar do nosso corpo físico para que ele não adoeça, porque assim o nosso espírito irá se sentir em paz. E este é o nosso objetivo, cuidar do corpo para que o nosso espírito se fortaleça. Então vamos, falta 5 minutinhos.
Era esta a lição da noite. Eu espero que todos tenham, esses que estão conosco, aqueles que ainda poderão chegar, possam refletir bastante sobre essa lição que Joana nos dá nesta noite. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Aldenice também, seja bem-vinda. Bom tê-los aqui. Sim, Ari, você chegou pela prece, para a prece, que bom, que bom. A Aldenice também. Nós vamos, então, dizer que na próxima semana, dia 14, será Enredamentos Perigosos. Mais uma reflexão para a nossa noite. E no dia 21, já vou antecipar, nós vamos falar de Joana Angélica, que foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, aqui no Brasil. Vocês me perdoem pelo ran-ran aqui, que eu dei uma engasgada boa. Uma secura na garganta, na verdade. Então, nós vamos pedir para aqueles que se sentirem à vontade que coloquem uma água para ser fluidificada. Eu estou colocando a tela aqui para algumas vibrações, as nossas orações e todos os nomes que aqui foram colocados, eles permanecem aqui. Nós não tiramos. E aí nós, então, nesta noite, então, nós vamos pedir para que todos possam elevar o pensamento até Deus, até Jesus, pedindo que possam iluminar o nosso caminho, para que a nossa caminhada possa ser tranquila, que nessa nossa jornada nós possamos, através dessa luz que recebemos dos ensinamentos do Mestre Jesus, possamos caminhar em paz, caminharmos tranquilos, sempre nos lembrando de que estamos sendo amparados nessa nossa jornada. A espiritualidade maior sempre conosco, os nossos protetores, amigos, os anjos guardiões de cada um, que possa estar junto de nós, para que nós possamos amar mais e errar menos. E também, Senhor, pedimos à equipe de Bezerra de Menezes que possa fluidificar esta água, para que possamos receber o néctar necessário para cada um de nós, para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Podemos também, Senhor, te pedir neste momento que abençoe todos esses nossos irmãos, que o nome se encontra aqui na nossa tela, e mais a aqueles que porventura forem colocar, que esses irmãos possam receber o amparo e a proteção dentro de cada um das suas necessidades. Ampare também, meu Pai, ampare também, Mestre Jesus, esses nossos irmãos que nessas noites frias muitas vezes não conseguem aquecer o seu corpo físico, mas que eles possam sentir o calor em seus corações através das suas bênçãos. Ampare também os nossos velhinhos que se encontram nos asilos, os enfermos, as crianças nos orfanatos, àqueles que moram na rua, aos presidiários também. Enfim, Senhor, possa vós tocar os corações daqueles que ainda não vos conhecem. E assim, nós te pedimos, Senhor, serenidade para que possamos compreender aquilo que não podemos ainda mudar.
coragem para que possamos mudar aquilo que no momento podemos, mas também, Senhor, nos dê sabedoria para que nós possamos perceber as diferenças entre elas. Sê conosco agora, Mestre Jesus, e que o Pai Maior derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, em nossos lares, e que assim seja. Eu agradeço de coração a presença de cada um. Agradeço também àqueles que porventura forem passar ainda por aqui, e que Jesus possa estar conosco, nos abençoando neste final de semana, que ela seja de muita paz, de muita luz. Um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, com a permissão do nosso Pai Maior. E que assim seja para todos nós. Boa noite, fiquem em paz e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muita paz.